Nosso cérebro armazena muitas de nossas memórias que podem ser acessadas a qualquer momento, mas ao longo do tempo elas apagam-se ou mesmo são ressignificadas, pois passamos a ter um entendimento diferenciado dos fatos que nos aconteceram em função do nosso próprio crescimento como seres humanos. No entanto, mesmo que essas memórias esmaeçam em nosso cérebro, elas vivem no nosso corpo na forma de sensações físicas ou mesmo de padrões comportamentais. O corpo não esquece os acontecimentos marcantes em nossas vidas, especialmente os traumas e as situações de estresse que fazem o nosso corpo lutar, fugir, gelar em relação aos fatos. Isso é muito interessante, não? Talvez você já tenha sentido essas sensações. O ideal seria que tivéssemos a capacidade de liberar os traumas ou acalmar a resposta ao estresse logo após os acontecimentos, naturalmente como fazem os demais animais. Se você tiver oportunidade, veja o comportamento de um gato logo ao embate. Ele se espicha inteiro, se espreguiça. Esta é uma maneira dele se libertar daqueles sentimentos ocorridos. O cachorro, ele começa a se chacoalhar todo. São maneiras que os animais encontram de libertar-se do estresse após algum problema encontrado. Como não vivemos num mundo ideal, andamos com as marcas físicas e as experiências passadas, tanto faz boas como os ruins, em nossos corpos, sem saber como nos libertar delas. E em outras oportunidades, nem sequer percebemos que elas existem e estão fazendo parte do nosso corpo. Você já sentiu o corpo tenso ao pedir ajuda a alguém? O rosto vermelho ou quente ao ser convidado a falar em público? Vontade de fugir ao ser questionado sobre algum assunto? Isso é normal. E essas sensações são recordações do nosso corpo a uma experiência do passado em que você pediu ajuda e não recebeu. Ou mesmo, ao falar em público, você se sentiu constrangido por não saber lidar com a situação. Ou então, não saber a resposta de uma pergunta na frente de sua turma. Se sentiu envergonhado e humilhado. É normal acontecer isso, principalmente quando somos mais jovens e não temos uma experiência maior em falar em público. E eu não sei se você sabia que depois da morte, falar em público é um dos maiores medos do ser humano. E Augusto Cury retrata muito bem essas situações quando fala das janelas Killer. O que significa isso? Ele diz que em nosso cérebro existem determinados compartimentos e esses compartimentos são abertos quando nos acontece alguma coisa. E quando essa coisa não é boa, não é uma coisa legal, isso nos bloqueia por completo. Se você tem interesse em saber mais sobre o assunto das janelas Killer e o que acontece com o nosso corpo nessas situações, você pode ler o livro O Código da Inteligência, de Augusto Cury. Ele é muito interessante e nos permite um bom conhecimento sobre todas essas situações. Se você nos seguiu até aqui e gostou do nosso vídeo e acha que ele foi importante para você e pode ajudar alguma pessoa da sua relação, compartilhe. Clique lá no positivo. Isso vai nos ajudar a crescer e a levar nossa mensagem para muito mais pessoas. Você também pode trazer o seu comentário. Certamente ele vai nos ajudar a melhorar os conteúdos que trazemos para você. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. No Facebook, Gilberto Kolinski Girardon.
e no Instagram, @Gilberto Girardon.